Então, eis que você decide ouvir a voz de Deus e obedecer. Vá, pregue o evangelho, fale do meu amor ao mundo. Daí surge uma pessoa dizendo: Eu venho com o recado do Espírito Santo. pega o cinto da roupa, amarra no pescoço e diz: Essa é a forma que vão te pegar e te torturar quando você for levar o evangelho àquele povo. gente, imagina essa situação. Você lá, cheio de boa vontade para fazer o certo, custou para entender quando era a voz de Deus e quando escutou e obedeceu, vem um abençoado e diz isso para tu. Calma, eu não tô falando da mim. Não estou falando de mim. Estou falando de uma pessoa muito conhecida na Bíblia que é o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores evangelistas, enviado por Deus para pregar o evangelho aos gentios, os povos não pertencentes ao povo de Israel, os judeus. É sobre essa passagem que vamos falar hoje, sobre muitas outras situações que têm a ver com isso: perseguição, o caos, a dificuldade de levar o evangelho, de se aceitar e de fazer a diferença, mesmo quando todos estão fazendo o que aparentemente é certo, mas que realmente é errado diante daquilo que nós temos como errado e como certo nos padrões bíblicos. Então, acompanhe até o fim. Eu sou Mateus, o guia sempre informação, e vamos lá. O título do vídeo é Até Onde Você Vai. Até onde você vai. Não fazendo contexto com o que eu falei antes, no início do vídeo, dando a entender de que a caminhada com Deus é uma prova, uma tentação de que Deus quer ver até onde você vai. E se você não for até onde você precisa ir, você vai ser punido, você vai pro inferno. Que tem que ser assim. Não, calma. Existe um versículo que é muito bom e que é um argumento que acaba com todo tipo de respostinha que a gente vinha dar para Deus ou para as pessoas para não fazer o certo. Diz assim: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras. Para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no presente? Não. No futuro? Não. Deus preparou no passado. Deus criou as boas obras no passado, para que nós as praticássemos no agora, no hoje. Paulo está falando aqui em Efésios que lá no passado, esse passado ele está falando de fundação do mundo, lá quando Deus fez o primeiro homem, a primeira mulher. Ele fez o homem, o ser humano, a humanidade, com essa intenção de boas obras, das coisas perfeitas, das coisas que vêm da essência de Deus. Quão longe Jesus foi em sua entrega como sacrifício em meu lugar. Nesse caso, quão longe ele foi, eu quero dizer que até que ponto ele foi para mostrar não somente, olha só, eu fiz isso para que vocês vejam que eu amo vocês de verdade. Não tinha outro jeito, gente. Jesus teve que morrer. A punição para o pecado, a punição para ir contra a natureza do que Deus é, da santidade, é a morte. O pecado não tem como conviver com a santidade. Então a punição para o pecado é a morte. Independente do pecado, seja grande, pequeno, porque às vezes a gente faz distinção. Pecadinho, pecadão, não existe isso diante de Deus. Então a punição era a morte. Deus derramou toda a sua ira, toda a sua dor, toda a sua tristeza, todos os pecados da humanidade que já existiam, que existiram e que existiriam sobre o Filho dele, para que nós pudéssemos ter essa chance de herdar tudo que ele tem para nós, que eram o quê? Para que nós vivêssemos as boas obras através do Espírito Santo dele. E naquela questão de Paulo que eu estava falando, de que ele recebeu aquela mensagem que ele ia ser morto, fala de um homem que desceu da Judéia, um profeta chamado Ágabo. Ele chegou, com o propósito de falar conosco, isso aqui já é a Bíblia. E assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo, amarrou seus próprios pés e mãos, profetizou: assim diz o Espírito Santo, desta maneira, os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e entregarão nas mãos dos gentios. O cinto era de Paulo. Depois Paulo vem falando: assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo declarou o quê? É ruim que eu vou para Jerusalém, querem me matar. Esses judeus são malucos, só quero levar o evangelho, eles vão me matar.
eu que não vou lá mesmo. Não foi isso. Vamos ver o que ele fez. Então Paulo declarou: por que fazeis isso comigo? O povo, né, ficou: Paulo, não, você não pode ir. Olha só o que esse homem está falando através do Espírito Santo. Não vai para lá, eles vão te matar. Não vá. Mas Paulo tinha convicção do que Deus tinha ordenado para ele anteriormente, dizendo que ele certamente passaria por tudo aquilo, mas isso não devia ser motivo para ele parar. Então vamos lá. Por que fazeis isso? Não choreis, pois assim fazendo partis o meu coração. Eis que estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Não estou batendo palma de deboche não. Estou aplaudindo porque cristãos desse nível tá difícil. Buscar compreender isso nos tempos de hoje, com tanta liberdade que a gente tem, é difícil. Tava passando por esse momento aí no Brasil, né, esses meses, esses dias, né, passados, de greve de caminhoneiro, coisas faltando no mercado, preço subindo, falta de gasolina. Eu comecei a lembrar desse período de perseguição, esse período de dificuldade de fazer aquilo que nós acreditamos, aquilo que é simples. Imagina quando chegar um tempo em que vai ser proibido a Bíblia, em que as pessoas vão pensar que é fanatismo religioso. Como aconteceu no passado com as inquisições da Igreja Católica, que perseguiam quem não seguia o que eles queriam, quem não vivesse o que eles ditavam como certo. Tantas pessoas foram queimadas, tantas pessoas foram perseguidas e mortas. Os mártires, o apóstolo Paulo, pelos próprios que diziam, ainda faziam falando que era o que é. É serviço de Deus, é em prol de Deus, eu estou fazendo isso, eu estou matando eles, esses hereges. E não era nada disso, eles estavam cegos e surdos para a verdade do Evangelho. Imagina, gente, nós como brasileiros que temos toda essa liberdade, passamos por essa greve de caminhoneiro, sentimos esse peso. Imagina quando decretarem uma lei, quando vir um governante, quando vir um anticristo, quando vir perseguições. Será que nós estaríamos de pé, assim como Paulo, e dizer: não estou disposto somente a ser amarrado, mas também morrer pelo nome do Senhor Jesus? Eu falei muito anteriormente, mas é esse ponto que eu quero enfatizar neste vídeo. E refletindo sobre o que Paulo disse, eu vi que eu estava muito longe dessa realidade de viver para Deus a ponto de enfrentar a morte, dizer: não nego, não abandono, eu vou até o fim. Talvez nós não vivamos até o ponto de chegar a essa perseguição, de alguém colocar uma arma na nossa cabeça ou ameaçar matar um membro da nossa família. Mas quantas e quantas vezes por coisas bobas nós negamos o nome de Jesus? Em situações que é exigido que nós venhamos a mentir, exige que a gente seja injusto ou que não sejamos honestos ou verdadeiros. O mundo nos impulsiona a ser orgulhoso, a ser egoísta, a pensar com olhar de pombo, sabe, de pássaro que foca só numa coisa e não presta atenção nas pessoas que o cercam, na necessidade do outro. Isso está faltando. E é isso que Jesus a todo tempo quer resgatar em nós. Os escribas e os religiosos daquela época estavam tão empenhados em seguir a lei. Não eram só os 10 mandamentos, não. Em cima dos 10, os fariseus, aqueles doidos lá religiosos, inventavam leis sobre leis e sobre leis em cima do que Deus tinha dado. Então, a ponto de eles nem poderem andar tantos passos no dia de sábado, não poder ajudar o próximo no dia do sábado, não poder cuspir no chão no dia de sábado, não poder acender uma luz, não poder fazer um fogo para fazer uma comida. Gente, que absurdo. Isso tudo afastando as pessoas de Deus. Essas doutrinas, esses dogmas humanos, né? Afastando a humanidade de Deus cada vez mais. Eles estavam achando que estavam ali buscando agradar a Deus, mas Jesus mostrou que eles estavam bem longe, isso sim. Não estou falando para vocês não lerem a Bíblia, claro que não. Leem, busquem a Bíblia, busquem também a orientação do Espírito Santo, busquem a orientação de pessoas que vocês têm certeza que são pessoas que vivam a verdade, para te orientar, para te dar conselhos bons. E busquem pensar nessa situação, não neguem a Jesus. Valorizem a Bíblia, esse livro que talvez em breve vai ser proibido. E valorizem a igreja de vocês, os líderes espirituais de vocês. Abracem eles, orem por eles, orem pelo seu país, orem pela sua nação, orem pelo seu bairro, orem pela sua família. Não desista dos sonhos de Deus para a sua vida. Não esqueça do maior mandamento de Deus, que foi levar o Evangelho. Pregue o Evangelho a toda criatura. Agostinho, depois você procure sobre ele.
ele tem uma frase dele que é muito interessante. Não sei se é exatamente assim como eu vou falar, mas ele diz que pregue o evangelho, ele diz. E, se possível, use palavras. Então isso quer dizer o quê? Que as nossas ações, as nossas atitudes, elas demonstram muito mais, elas revelam muito mais de quem somos, o que carregamos, do que as palavras que saem da nossa boca. Então reflita sobre isso e busque ser o que o mundo espera. Se for necessário, saia como trouxa, saia como careta, saia como quadrado. Seja taxado como isso, se for necessário, pelo nome de Jesus. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Se inscrevam no canal, acompanhe os outros vídeos também. Curta esse vídeo, por favor. Compartilha se ele ajudou você de alguma forma. Se ele te tocou de alguma forma, compartilha com quem for necessário. Entendeu? Se inscreve aí, deixa um comentário. Mateus, muito bom. Glória a Deus. Continue assim. Eu vou tentar viver o que você falou. Eu também. Me acreditem. Eu estou aprendendo isso. E não é fácil. Então, vamos com tudo. Por quê? Somente através do conhecimento da Bíblia, dos frutos do Espírito, da comunhão com Deus, é que vamos alcançar isso. Esse amor intenso de não negar a Jesus e permanecer fiel até o fim. Amém? Valeu! Tchau!